Saludo a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, na manhã deste dia. Queridos hermanos, queria ler com vocês em 2 de Timoteo, capítulo 3, do verso de número 1 ao verso 4, diz: Também deve saber que nos postreiros dias vendrão tempos peligrosos, porque haverá homens amadores de si mesmo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infectuados, amadores dos deleitos, mais do que de Deus. Amados hermanos, é interessante como vemos nos dias atuais os hogares cristianos se destruindo, desmoronando, e há uma preocupação. Por que isto pode estar passando? Por que isto pode estar acontecendo? Muitas das vezes perguntamos: não será por culpa de nós mesmos? Não temos nós que estamos cometendo esta falta como padres? Deus me ha dado o privilégio de ter 2 filhos e sou muito grato a Deus por a vida de eles, porque traem a mim muita alegria ao vê-los conduzindo suas vidas, tanto delante de suas famílias como delante de Deus. E isto me llena de alegria, de gozo, minha alma. Pero eu pergunto: o que está passando? Às vezes vamos observando, como diz lá em Gênesis, a história de homens como de Isaac, que ha tenido uma família. E é tão incrível que a Escritura ensina a nós no livro de Efésios, no capítulo de número 6, assim, mira bem, verso de número 4: E vosotros padres não provoqueis a ira a vuestros hijos, senão criade-los em disciplina e amonestação do Senhor. Imagina você que aqui está algo que pode ser que por aí pode estar entrando uma grande falta para a criança de nossa família. Observa, irmãos, algo que muitas das vezes podemos analisar segundo a palavra de Deus, não? O Escritor vai falando por não provocar a ira a nossos filhos. E perguntamos: o que pode trazer mais ira ao ninho do que quando nós exigimos educação de nossos filhos para com outras pessoas? Sendo que muitas das vezes nós mesmos somos mal educados para com nossa família. Temos malos comportamentos para com nossa família, pero exigimos de eles que sejam educados com os de afuera. Outra coisa que pode trazer tanta ira a nossos filhos, ao ver o comportamento de los padres que muitas das vezes exige honestidade, sendo que eles mesmos não são honestos. Pero exige. E isto provoca ira a los hijos. Há outras coisas mais. Quantas vezes os padres exigem fidelidade de los hijos, pero eles mesmos são infieles, tanto um com o outro, como infiel com a família. Isso provoca ira, verdade? Outras vezes exige que os filhos sejam excelentes cristianos, mientras que eles mesmos não são
excelentes cristianos. Essas coisas provocam ira. E é interessante que quando você vai lendo lá em Gênesis, no capítulo 25, no verso 27, não? Hasta no verso 28, ali houve um problema de família. Isaac ha tenido 2 filhos, pero ele, no verso 28, vai dizer, ensinar nos outros 27 e 28, que ele tinha a preferência por um filho, e a esposa Rebeca tinha preferência por outro filho. Ou seja, 2 crianças diferentes dentro do mesmo hogar. 2 maneiras de educar filhos dentro da mesma casa. E observa, queridos irmãos, que essas coisas trazem uma consequência tão triste para as vidas. Primeiro caso, primeiro ponto que você pode observar aí, é que Isaac, quando vem de ter esses filhos, os filhos, a Bíblia diz que eles tinham 40 anos de idade, correto? Quando entraram em matrimônio. E quando tinha 60 anos de idade, foi que nasceu os filhos. E aí está o grande problema, verdade? Você observa que essas coisas, irmãos, isso habla lá no verso de número 26, não? Desse capítulo de Gênesis 25, que a idade de eles, 60 anos de idade. Agora, ter filhos em la viejez, que coisa interessante. Você sabe que quando as pessoas de mais idade, quando têm filhos pequenos, têm a tendência de suportar muitos erros, de admitir muitas faltas, deixar passar por arriba. E isso traz uma consequência gravíssima. Por que motivo? Porque mais tarde vai orar, porque a palavra de Deus ensina a importância de uma correção em lugar. Quando os padres buscam a ter seus filhos e educá-los segundo a palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 13, verso 24, dando a correção necessária, ponendo limite, ponendo que eles possam obedecer a los padres, honrar a los padres, Provérbios 13, 24, vai ensinando que eles vão crescer de uma maneira diferente. Amém? Vão crescer diferente, vão servir a Deus diferente, porque vai haver limite e vai haver também temor a Deus, em conhecer e obedecer a Deus. E você vai ver, irmãos, que mais tarde, esses filhos, como o caso de Isaac, por exemplo, do filho Esaú, traz um grande problema para sua família. A Bíblia nos ensina aí que Esaú, no capítulo 26, no verso de número 34, ha hecho que seus padres Isaac e Rebeca sofreram demasiado, causando dolores a seus padres, porque não tuvo uma excelente enseñança mientras era niño. Os padres provocaram a ira a seus filhos e a consequência vino mais tarde. Você crê que não vai vir? Vem, toda a consequência vem. Por la criança. Poderíamos falar de Eli, não? A Bíblia habla concernente Eli, e você vê que lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 13, quando Deus habla a Eli, que iba matar seus 2 filhos por culpa de ele, por não haver orientado e ensinado seus filhos a não pecar contra Deus. Mira a consequência. São coisas que muitas das vezes os padres permitem que isto aconteça, não? Podemos seguir, se vamos falar de Davi, que tampouco não corrigia seus filhos. Seus filhos faziam coisas terríveis.
tal como prostituição, assassinato, violação e tantas coisas, e Davi simplesmente dava um besito em seus filhos, aí nomás, hijito, siga nomás, e a consequência mais tarde, você vai encontrar aí como Davi chorava com a morte de seus filhos, a consequência de sua família, por causa de não orientar seus filhos no caminho do Senhor. Queridos hermanos, os dias são difíceis, os dias são muito difíceis, e muitas das vezes nós outros olvidamos disto, que o que sembramos, cosechamos. Esse amor que muitas das vezes tu pensa que é amor, suportando erros de seus filhos, suportando, deixando passar certas situações sem corrigir segundo a palavra de Deus. Isto não é amor. Quem ama corrige, quem ama orienta, quem ama ensina, quem ama põe limite. Se tu não põe limite a seus filhos, tu não o ama, e a consequência será um hogar destruído mais tarde. Pero a palavra de Deus nos ensina ao niño o caminho que deve andar. E hasta quando queda viejo, estarás aí firme servindo ao Senhor. Amados hermanos, a palavra de Deus nos ensina que Deus não pode ser burlado. Não queira ser melhor que Deus. Não queiras ter mais amor do que Deus para com sua família. Pero seja exemplo de sua família. Viva uma vida de exemplo para sua família. Haga que sua família pueda mirar em você e saber que tu los ama, porque tu ama a palavra de Deus. Que Deus os bendiga, que tenha um lindo dia para a glória do nome de Jesus.